Glória a Deus. Queridos irmãos, uma palavra que o Senhor propôs em meu coração, e eu quero compartilhar esta palavra com os irmãos, segundo a graça que o Espírito Santo nos conceder. Nós estamos aqui, irmãos, em um processo de aperfeiçoamento. O Espírito Santo está trabalhando para que nós, cada dia, sejamos aperfeiçoados. A Bíblia diz que Deus dá pastores para a igreja, assim como também dá apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, querendo o aperfeiçoamento dos santos, preparando-os, equipando-os para o exercício de toda a boa obra. E quando nós estamos, irmãos, na casa de Deus, algo novo acontece em nossas vidas. Nesse processo de aperfeiçoamento que envolve todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. Glória a Deus. Isso significa que nesta noite nós estamos sendo enriquecidos em nossos corpos, porque estamos sendo curados pelo poder da palavra, pelo poder da presença, pelo poder da unção divina. Isso significa também que a nossa mente está sendo tocada. Glória a Deus! O nosso próprio nível de inteligência será ampliado nesta noite pelo poder de Deus. Não estranhe se você tem dificuldades em música, em química, em física, em biologia, em matemáticas, e você sair daqui nesta noite com uma inteligência que você nunca experimentou na sua vida, porque Deus está aqui, e onde Deus está, algo sobrenatural acontece. Glória a Deus! Aleluia! Nós vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, que é o começo de tudo, no capítulo 32. O título desta mensagem é Como estabelecer prioridades na vida. Como estabelecer prioridades na vida. Esta mensagem, ela está relacionada com o plano de evangelização que o Senhor tem entregue a esta igreja, que é o plano 4x4. Porque eu sei que alguns irmãos ainda estão tendo dificuldades para começar este propósito de evangelização em suas vidas, porque ainda não se sentem motivados. Gênesis capítulo 32, versículo 22 até o versículo 31. Versículo 22. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem:
Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Amém. Queridos irmãos, antes de nós entrarmos na exposição desta palavra, eu gostaria de perguntar: quem aqui não sabe o que é o plano 4x4? Por favor, levante a mão. Quem não sabe? Só um irmão ali que não sabe? Então eu vou explicar para o irmão. O plano 4x4 é um plano de evangelização que o Espírito Santo deu para esta igreja, dentro da grande comissão de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esse plano consiste em 4 pontos. O primeiro, identificar pelo menos 4 pessoas que você ainda não tem certeza de que essas pessoas são salvas. Em mensagens anteriores, nós dissertamos a respeito de cada um desses pontos, que o irmão poderá depois acessar no nosso site as mensagens onde nós falamos de maneira detalhada a respeito de cada um desses pontos. O segundo passo é interceder, orando por essas pessoas, pelo menos 4 vezes por semana, durante 4 semanas. Glória a Deus! Você precisa colocar pessoas no seu radar de oração. Glória a Deus! Porque funciona. Eu posso afirmar que funciona. Eu já comprovei que funciona. O terceiro passo é investir o seu tempo e a sua vida construindo pontes de confiança com essas pessoas. Deixe elas saberem que você se interessa por elas, que você está interessado no futuro delas, no êxito delas. E em quarto lugar, convidar essas pessoas para que venham à igreja, trazê-las à casa de Deus, juntamente com você, para que elas possam ouvir a mensagem do evangelho e serem salvas, ou ainda melhor, você mesmo compartilhe o evangelho com elas. São esses 4 simples pontos que o Espírito Santo tem comissionado para que nós realizemos. Como tenho falado em outras oportunidades, talvez você seja um bom crente, um bom cristão, alguém que ama a Cristo acima de todas as coisas, alguém que está disposto a dar a sua vida por Jesus. Porém, você nunca levou alguém a Jesus. Isso é uma lacuna que precisa ser resolvida na sua vida, antes da sua partida. Você não pode, como aquele jovem que escreveu o hino 16 da nossa harpa cristã: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar, quantas almas poderia ao Senhor apresentar? 4 pontos que vai ser muito importante para o futuro de muitas pessoas. Evangelizar, irmãos, é uma luta espiritual pela libertação de pessoas que estão aprisionadas, seja do ponto de vista espiritual, seja do ponto de vista emocional. Há muitas pessoas que não conseguem avançar na vida. Pessoas que são improdutivas nas suas vidas pessoais.
Pessoas que vivem andando em círculo e nunca saem do mesmo lugar. Apesar do preparo, apesar da competência, apesar das oportunidades, vivem suas vidas como se estivessem com o freio de mão puxado. Nós, irmãos, não podemos assistir isso passivamente, seja na nossa casa, seja na nossa igreja, seja nos ambientes onde nós temos algum tipo de palavra. Nós não podemos assistir isso sem que nós falemos do poder da libertação que vem pelo Evangelho. Falar o Evangelho, nós temos estudado em nossas escolas bíblicas dominicais e também temos repetido desde o culto do dia 5 de maio passado, que falar o Evangelho é o propósito principal da igreja. E a prioridade em nossas vidas deve ser falar do Evangelho. Em Mateus capítulo 10, versículo 8, Jesus disse: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. É uma palavra dirigida a mim e a você. E o apóstolo João testifica no seu evangelho, João capítulo 1, versículo 16, dizendo: todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Glória a Deus. Nós não podemos, irmãos, viver a vida cristã de maneira egoística. Enquanto pessoas das nossas famílias, pessoas do nosso trabalho, pessoas amigas nossas, são arrastadas nas correntezas das águas da destruição, são arrastadas pelos problemas da vida, enquanto pessoas que moram em nossos corações jazem aprisionados no pecado. Então, compartilhar o Evangelho a tempo e fora de tempo, em todas as oportunidades, porque o Espírito Santo abre oportunidades. Compartilhar o Evangelho deve ser uma prioridade estabelecida em nossas vidas, deve ser uma primazia, deve ser a nossa maior paixão, deve ser o nosso maior desejo. Glória a Deus. É sobre isso que eu quero falar com os irmãos, tendo por base a experiência do texto que nós lemos, uma experiência que nos foi legada por Jacó. Glória a Deus. É muito importante na vida, irmãos, a gente aprender a priorizar o que é importante. Quando nós estudamos durante alguns meses como ter a mente de Cristo, um dos tópicos que nós estudamos foi: uma mente semelhante à mente de Cristo é uma mente organizada. O crente é uma pessoa organizada. Você não vai encontrar uma gaveta, um gaveteiro de um crente que tem a mente de Cristo desorganizado. Uma cozinha de uma mulher que tem a mente de Cristo desorganizada. Porque uma mente semelhante à mente de Cristo é uma mente organizada. Cada sapato no seu lugar, cada meia no seu lugar, cada copo no seu lugar, cada cueca no seu lugar, cada calcinha no seu lugar, cada toalha no seu lugar. Uma mente semelhante à mente de Cristo é uma mente organizada. Aleluia! Se o seu marido deixa a toalha molhada em cima da cama,
ore e jejue por ele, porque ele está precisando de um upgrade na sua vida espiritual. Nós estamos falando aqui de vida espiritual. Oh, bendito é o Senhor. Aleluia! Esta é uma noite de novidade. É uma noite de transformação. O termômetro de Deus está aqui. Glória a Deus. Aleluia. Deus está medindo a sua temperatura espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, na vida, irmãos, nós temos que aprender a priorizar. Porque não ser claro naquilo que nós queremos fazer e podemos fazer pode levar a mim e a você fazer coisas que não eram para serem feitas naquele momento. Talvez para serem feitas em outro momento. Porque Deus, para cada coisa, segundo a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, para tudo há um tempo, uma ocasião e um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eu creio que nesta noite nós podemos fazer a oração de Moisés no Salmo 90, que é o salmo mais antigo dos salmos. Nós estamos aqui todas as terças estudando todos os salmos, versículo por versículo. Venha aprender a palavra de Deus de uma maneira aprofundada. Todas as terças, salmos, versículo por versículo. O Salmo 90 é um salmo de Moisés. Igualmente, o hino 185 é uma oração e era também uma canção. E no versículo 12 do Salmo 90, Moisés orou e depois o povo de Israel cantava dizendo: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Em outras palavras, Moisés estava orando: Senhor, ensina-nos a aproveitar a vida. Ensina-nos a viver a vida com sabedoria. Ajuda-nos a administrar o tempo que dispomos com sabedoria, porque todos os dias o Deus eterno e criador de todas as coisas acredita 24 horas para você. E cada minuto deve ser usado com muita sabedoria. Irmãos, não importa quantos sejam os anos da nossa existência, se serão muitos ou serão poucos, o importante é que cada um dos dias desses anos tenha sido vivido com sabedoria. Sabemos que a vida é breve. A Bíblia diz que a vida é como a sombra que se vai, é como o vapor que aparece e depois desaparece. E nós precisamos valorizar cada minuto desse dia, cada segundo, e viver com sabedoria. E para isso, nós precisamos estabelecer prioridades. Prioridade. Isso significa que nós temos que organizar as coisas. Temos que separar por ordem de importância o que deve ser feito primeiro, o que deve ser feito a seguir, o que deve ser feito depois. A própria palavra sabedoria aliás, prioridade quer dizer utilizar com sabedoria, por ordem, por categoria, por primazia de tempo.
Isso significa que você e eu devemos colocar em ordem, numa ordem de importância, de prioridade, de primazia, as coisas, e executando cada uma delas no seu tempo. De uma forma muito simples, poderíamos dizer que prioridade é simplesmente o que vai ser feito primeiro e aonde você vai focar toda a sua energia antes de fazer outras coisas. Porque tudo que nós vamos fazer, nós fazemos com o máximo das nossas forças, da nossa energia, daquilo que há em nós. Porque a Bíblia diz de uma maneira muito enfática: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. E onde é que se faz a obra do Senhor? Primeiramente, não é aqui na igreja que se faz a obra do Senhor. Primeiramente, a obra do Senhor é feita na oficina onde você trabalha, na carpintaria onde você trabalha, no banco, no escritório. Glória a Deus! Você que é vigilante, a obra do Senhor é feita prioritariamente lá na guarita, onde você fica batendo o cartão de hora em hora. E a Bíblia diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Porque a Bíblia, quando trata a respeito do relacionamento do empregado ou do trabalhador, ela diz que os servos, Efésios capítulo 6, devem trabalhar com temor e tremor na sinceridade do seu coração, como quem está servindo a Cristo e não aos homens. Porque se você engraxate e você está engraxando um sapato, aquele sapato deve ser engraxado como o calçado de Jesus, que João Batista falou: eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus sapatos. Aleluia. E já que nós estamos aqui envolvidos em um mistério, os irmãos que vieram à quinta sabem qual é esse mistério. O mistério é: Jesus quer calçar os seus sapatos. Se você não sabe o que isso significa, procure ouvir esta mensagem. Procure ficar em sintonia com tudo o que o Espírito está dizendo à igreja, porque cada palavra pronunciada neste templo, esta palavra é dirigida a você, e você não pode ficar por fora daquilo que o Espírito está dizendo à igreja. Então, queridos irmãos, às vezes nós ficamos de uma maneira, com uma certa desorganização, e nós priorizamos, tomamos como prioridade coisas insignificantes e adiamos aquelas que seriam prioritárias. Adiamos as coisas que nós precisaríamos fazer naquele momento e passamos a fazer outras que não são prioritárias. A realidade é que nós cometemos erros dessa natureza. Mas nesta noite nós estamos aqui reunidos, e você que está conosco pela internet recebe também a mesma instrução, recebe a mesma unção, recebe o mesmo poder de Deus. Nós estamos aqui reunidos para dizer: Senhor, dá-nos sabedoria. A sabedoria está disponível para todos. Aleluia! A Bíblia diz que a sabedoria está clamando pelas ruas. Oh, aleluia! Se você tem dificuldades
na gestão do seu tempo, na gestão dos seus interesses. Você tem plena liberdade para falar com Deus nesta noite: Senhor, dá-me sabedoria para que eu possa administrar o meu tempo, administrar cada dia, de maneira que eu alcance um coração sábio nessa administração. Nós precisamos disso, irmãos. Precisamos encontrar sabedoria divina, para estabelecer uma ordem de prioridades, para que nós possamos dar primazia àquilo que deve ser colocado em primeiro lugar. Pensando de uma forma didática, nós podemos dizer que deve ter primazia tudo aquilo que, em primeiro lugar, glorifique o nome de Deus. Em segundo lugar, edifique o nosso próximo. E em terceiro lugar, edifique a nós mesmos. O que glorifica o nome de Deus, exalta o nome de Deus na terra. Aleluia! O que edifica o nosso próximo é uma demonstração do mandamento do Senhor, quando Ele nos diz para amar o nosso próximo, e depois também que edifique a nós mesmos. Esta passagem que nós lemos, irmãos, ela nos leva a uma indagação real, uma preocupação que deve ter cada homem e cada mulher, a ser cheio da plenitude do conhecimento de Deus. Glória a Deus. E eu fiquei pensando nesta passagem, como ela nos ensina a lutar na vida para alcançar todas aquelas batalhas que enfrentamos, aquelas coisas que trará satisfação, porque elas representam o plano perfeito de Deus para as nossas vidas. Porque às vezes nós investimos as nossas vidas, o nosso tempo, até mesmo a nossa saúde, investimos na resolução de coisas de pouca importância, de minúcias, e tornamos a nossa vida ocupada em resolver coisas insignificantes, coisas que realmente não são, coisas que nunca vão trazer a plenitude daquilo que precisamos e que já foi projetado por Deus para as nossas vidas. No texto que nós lemos, irmãos, Jacó luta com um anjo. Embora o versículo 26 refira-se a um homem, no livro de Oséias, capítulo 12 e versículo 4, a Bíblia diz que Jacó lutou com o anjo. Não é nem com um anjo. Lutou com o anjo com A maiúsculo, que era evidentemente o Cristo pré-encarnado. E o texto diz que o Senhor queria partir antes do amanhecer, para que Jacó não o contemplasse completamente. Glória a Deus. O texto diz em Gênesis, capítulo 32 e versículo 26. Então o homem, que nós já sabemos que é o anjo, disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Glória a Deus. Há uma verdade, irmãos, muito forte nesta passagem, que é o desejo de Jacó para receber a bênção. Glória a Deus. Há um problema que nós precisamos atentar. Neste tempo em que nós encontramos
uma biblioteca completa de livros sobre a teologia da prosperidade, em que as igrejas, muitas igrejas, abrem as suas portas para receber pessoas e mais pessoas que querem resolver problemas financeiros ou que querem aumentar as suas economias e as suas riquezas. Há um problema que nós precisamos atentar nesta passagem, porque atualmente muitas das bênçãos de Deus são reduzidas ao fator materialista. E quando Jacó, irmãos, ele pede a bênção, Jacó está pedindo uma certa condição, para que ele pudesse estar diante de Deus. Vamos aprender isso nesta noite, com a ajuda do Espírito Santo. Nós não podemos reduzir a bênção de Deus a uma simples refeição, a uma casa, a um carro, ou um vestido, e assim por diante. É um erro crasso utilizar como sinônimo de bênção simples coisas materiais. O que nós podemos observar aqui, irmãos, nesta passagem, é que este Jacó, do capítulo 32, ele já não é mesmo aquele Jacó que nós o conhecemos há 20 anos atrás. A sua condição agora é outra. Veja, para que nós entendamos a descrição feita pelo próprio Jacó em Gênesis capítulo 32, a partir do versículo 3. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú, porque Jacó estava fazendo um caminho de volta para a terra da sua família. Então ele mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: assim diz o teu servo Jacó: morei na casa de Labão, e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor, para que me recebas bem. Nesta passagem, irmãos, Jacó não é um homem pobre, não é um homem em necessidade. Nesta passagem, Jacó tem uma enorme riqueza. Em 20 anos, esse homem enriqueceu porque ele tinha a bênção do Senhor sobre a sua vida. Glória a Deus! O seu rebanho se multiplicou. O seu salário foi diminuído muitas vezes. Mas aquele salário decrescido com a bênção de Deus representou muito, a ponto deste homem enriquecer. Não é porque você passou a ganhar menos que você não terá mais com aquele menos que você está ganhando. Oh, aleluia! Eu quero trazer alguns versículos sobre bênção do Senhor e enriquecimento,
O primeiro em Provérbios capítulo 10 e versículo 22, que diz: a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. O segundo em Provérbios capítulo 28 e versículo 20, que diz: o fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. O terceiro, no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 7, que diz: o Senhor é quem dá pobreza e riqueza, Ele humilha e exalta. Bendito seja o Senhor. A sua mão está estendida para abençoar a sua vida nesta noite. Oh, glória a Deus! Então, irmãos, Jacó é um homem rico. Jacó é um homem de muitas possessões. E aqui vem a pergunta: como é que um homem tão rico como Jacó, com tantas posses, com tanta riqueza, está pedindo uma bênção? Porque normalmente nós acreditamos que quem está em lugares isolados, quem vai para lugares isolados, para passar uma noite com Deus, é alguém que tem uma necessidade de saúde, de alimentos, de roupas, ou a sua própria segurança. E esse é o problema das pessoas que limitam a bênção do Senhor à resolução de um problema. E depois que eles alcançam a resolução daquele problema, 2 semanas depois, 15 dias depois, já se esqueceram que eles receberam da parte de Deus algo procurado, desejado, e eles já não mais procuram a presença de Deus. Agora, a realidade é que nós podemos ter tudo o que temos, porém, se não tivermos a bênção do Deus Altíssimo, primeiro, podemos perder tudo, porque é o Senhor quem dá a pobreza e a riqueza. Ele humilha e Ele exalta. A bênção de Deus, irmãos, isso sim é um estado em que nós entramos. E quando nós entramos na bênção de Deus, Deus se encarrega diretamente de cuidar de cada detalhe de nossas vidas. É Ele quem vai criar oportunidades. É Ele quem vai abrir novas frentes. É Ele quem vai puxar a cadeira e falar: assente-se aqui. Bendito seja o Senhor. Agora, alguém pode ter tudo de bom e de melhor, mas se não contar com a bênção de Deus, é uma pessoa equivocada, que poderia ser classificado pela Bíblia como alguém que não sabe que é pobre, cego e nu. Aleluia. Aleluia. Agora, pode ter alguém que não tenha nada, não tem bens, não tem saúde, mas se essa pessoa tem a bênção de Deus, Deus pode fazer daquele nada que a pessoa tem, Deus pode fazer um muito. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele multiplica o nada. Aleluia. Na química humana, a necessidade de algo para ser multiplicado, para entrar em algum tipo de reação. Agora, Deus, do nada, Ele faz tudo. A Bíblia diz que Ele multiplica o nada. Algumas vezes nós temos falado:
se você tiver 1 centavo, Deus vai multiplicar. Mas hoje a palavra de Deus vem a nós dizendo: o seu nada, o seu zero, será fator de multiplicação pelo próprio Deus. O nada que você tem será o fator de multiplicação de Deus. A Bíblia diz que Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Não é que Ele vai aumentar o vigor daquele que tem um pouco de vigor. Ele vai multiplicar as forças daquele que tem zero vigor. Aleluia. Agora, irmãos, eu conheci muitas pessoas que perderam tudo porque elas negligenciaram o desejo de viver sobre a bênção de Deus. Elas passaram a confiar naquilo que elas tinham. Elas misturaram o dinheiro que Deus lhes deu, os bens que Deus lhes deu, com riquezas, a vidas de maneira ilícitas. E um pouco de fermento contamina toda a massa. Abraão foi um homem muito inteligente. Quando ele foi comprar um bem, uma área para sepultar a sua esposa Sara, os homens daquela cidade se levantaram e falaram: aqui você não paga nada, aqui você é príncipe. Você é príncipe do Deus Altíssimo. A Bíblia diz que Abraão humilhou-se perante aqueles homens para que eles recebessem o pagamento daquele pedaço de terra, o campo de Macpela, onde ele enterraria a sua esposa Sara. Abraão é o nosso exemplo. Ele nunca aceitou vantagem alguma. Quando alguém lhe oferecer uma vantagem, fique muito atento. É um laço de Satanás. E você deve falar: muito obrigado, eu agradeço, mas eu não posso aceitar, porque eu tenho um compromisso com Deus. Deus está abençoando o meu pouco, e esse meu pouco Deus está multiplicando. Eu estou apenas esperando um pouco cheio de tempo, porque o que há de vir, virá sobre a minha vida. Eu conheci pessoas, irmãos, que perderam tudo, tanto do ponto de vista moral, como do ponto de vista emocional, como do ponto de vista financeiro, porque elas negligenciaram o viver sobre a bênção de Deus. Hoje, nós podemos estar vivendo em muitas necessidades. Mas mesmo assim, nós não podemos reduzir as nossas orações para pedir a bênção de Deus simplificada. A bênção de Deus voltada para coisas materiais, desprezando o tudo que Deus tem para as nossas vidas. Aleluia. Nesta noite, como já foi falado aqui, Deus está estendendo o seu manto sobre nós. Seu manto é a sua palavra. E nós vamos vestir este manto. Aleluia. Os seus problemas não são somente seus. Os seus problemas são problemas de Deus. As suas dificuldades são dificuldades de Deus. As suas dívidas são dívidas de Deus. Deus tem um compromisso com você. É selo, é aliança, é pacto. Aleluia. E nesta noite, você não precisa se preocupar, porque tudo o que diz respeito a você, diz também respeito a Deus. E Deus está trabalhando em uma grande solução. Em uma grande solução. Aleluia. Agora, queridos, se há algo a desejar, se há algo a buscar nesta noite, é estar debaixo do manto da bênção
do Senhor. Vamos ler o que aconteceu com aqueles mensageiros. Capítulo 32, versículos 6 e 7. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: fomos até seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Aleluia. Glória a Deus. Queridos irmãos, a plenitude da vida não é só ter bens. Jacó vinha com uma grande riqueza, porém faltava ainda algo. O nosso bem-estar não é termos bens, cargos, posições. Há uma advertência de Jesus em Lucas capítulo 12, versículo 15, quando Jesus lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Estou pregando esta mensagem nesta noite, irmãos, para que algemas sejam quebradas. É um grande livramento que Deus está dando a você. Amanhã é o dia de você dizer não. Eu tenho um compromisso com Deus. Aleluia. Aqui Jesus está dizendo que a vida não é definida pelas coisas que você tem. Muitas pessoas podem ter a melhor cama do mundo, uma super king size, instalada em uma suíte com temperatura de ar-condicionado, com a umidade do ar também controlada. Porém, essa pessoa pode ter o seu coração inquieto, e ele ou ela ser incapaz de dormir, incapaz de conciliar o sono, a não ser mediante o uso de remédios para dormir, aqueles remédios de tarja preta. Os psicotrópicos e os calmantes são os medicamentos mais vendidos no Brasil. Eu estava olhando estatísticas, e um desses medicamentos, eu não vou falar o nome por uma questão estratégica, não é nem por uma questão comercial, é por uma questão estratégica. Porque nós estamos em uma reunião espiritual. E os demônios, às vezes, pegam uma palavra para deturpar essa palavra. E um desses medicamentos, irmãos, no ano passado, foi o medicamento mais vendido no Brasil. Ou melhor, foi o segundo mais vendido no Brasil. Só perdeu para um outro medicamento anticoncepcional, que inclusive é entregue gratuitamente pelo SUS. Mas foi mais vendido do que pomadas para assaduras, foi mais vendido do que analgésicos. Você sabe qual é, né? Então os irmãos aqui que são farmacêuticos, eles sabem qual é. Foram vendidos 29 milhões de caixas só no ano passado. Muitos tomam esse medicamento para combater sentimentos de medo.
pessoas que podem ser curadas pelo amor, para combater sentimentos de rejeição, de angústia, de tristeza, de ansiedade. Outros tomam por causa da depressão, da insônia. Enfim, é uma espécie de paz que é obtida pela química. Há pessoas que nas redes sociais postam posts dizendo: "Este é o meu melhor amigo." O melhor amigo. Nós não podemos assistir isso assentados aqui nessas cadeiras. 29 milhões de caixas desses medicamentos foram vendidos para os brasileiros o ano passado. E nós aqui pulando, glória a Deus, glória a Deus. Vá libertar os cativos. Vá salvar os oprimidos. Aleluia. O meu melhor amigo. Diga a eles que em Jesus nós temos o maior amigo, que Ele deu a sua vida por nós, o seu sangue purifica, santifica, cura, liberta, abençoa. Diga que nada pode substituir a bênção do Senhor na vida de um homem e de uma mulher. Aleluia. Agora, pessoalmente, voltando aqui internamente, assim como Jacó, você deve lutar para ser um homem abençoado, para ser uma mulher abençoada, e essa bênção vai transbordar na sua casa. Na sua casa todos serão abençoados. Seu marido será abençoado, a sua esposa será abençoado, seu pai será abençoado, a sua mãe será abençoada, os seus filhos serão abençoados, toda a sua família vai experimentar ou transbordar. De quê? De uma vida de justiça, paz e alegria. Se você ainda não aceitou a Jesus, nessa noite eu quero convidar você a ingressar no reino de Deus e experimentar uma mudança em sua vida, porque está escrito em Romanos capítulo 14, versículo 17, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia. Então, irmãos, Jacó, ele tinha a base da sua sobrevivência, e tinha muito mais, mas aquilo não era tudo. Materialmente ele tinha tudo, mas ele precisava de algo mais. Aleluia. Se nós estivermos satisfeitos do ponto de vista espiritual, porque chegamos à conclusão que temos a bênção de Deus, simplesmente porque alcançamos uma família, alguns bens, temos o que comer, o que vestir, onde morar, temos o bom nome, e que não precisamos pedir mais nada a Deus, porque estamos satisfeitos com o que temos. Esta é uma visão equivocada. A nossa oração deve ser: Senhor, eu quero viver, eu preciso viver debaixo da tua bênção. E Jacó, ele foi para um lugar onde ele orou o seguinte, capítulo 32, versículo 9. Então Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volte para a sua terra e para os seus parentes,
e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças, pois tu prometeste. Esteja certo de que eu o farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Aqui está a oração de Jacó. Agora aqui, irmãos, nós podemos analisar um nível de experiência da vida cristã. Porque Deus fez ele prosperar. Porém, agora ele está vivendo um momento de angústia. Há uma pergunta em relação ao seu irmão que marchava em direção a ele. Podemos dizer contra ele, com mais 400 homens. E muitas vezes, problemas surgem. E nós perguntamos, o que será? O que será que vai acontecer? Aleluia. Existem coisas que nós sabemos que elas virão contra nós. Não sabemos como virão, porque são coisas desconhecidas. Porém, se nós estivermos debaixo da bênção do Deus Altíssimo, nós teremos a vitória, porque o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor sabe como as coisas acontecerão, e Ele está cuidando de tudo. Você pode não saber qual será a decisão de um magistrado, o que há na cabeça daquele juiz ou daquele ministro. Você pode não saber interpretar um diagnóstico de um exame que foi feito. Você pode ter o conhecimento de que algo ruim está vindo contra você, e você não sabe como tratar aquilo. Mas a palavra de Deus diz, Salmo 91, versículo 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Busque a bênção do Senhor e entre em um estado de descanso, porque Ele sabe de todas as coisas. A palavra do médico, eu não sei como tratar o seu caso. A literatura médica não indica como tratar o seu caso. Não é a última palavra. A última palavra é a palavra do Deus Altíssimo. E se você habita no esconderijo dele, descanse à sombra do Onipotente. Agora, Jacó, no versículo 13 em diante, menciona tudo o que ele tinha materialmente. E daquilo que ele tinha materialmente, ele tinha conseguido muito. Jacó agora, ele toma uma atitude. Antes de ir buscar a Deus, ele toma uma atitude humana para resolver aquele problema com seu irmão. E ele imagina resolver o problema com seu irmão usando os seus recursos. Os irmãos acompanhem, a partir do versículo 13. E passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio à sua mão um presente para seu irmão Esaú. 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias,
40 vacas, 10 novilhos, 20 jumentas, 10 jumentinhos, e deu-os na mão dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse a seus servos: passai adiante de mim, ponde espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: de quem és e para onde vais, e de quem são estes diante de ti, então dirás: são de teu servo Jacó, presente que envia a meu senhor, a Esaú, e eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também ao segundo e ao terceiro e a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: conforme a esta palavra falareis a Esaú quando achardes. E direis também: eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: eu o aplacarei com o presente que vai adiante de mim, e depois verei a sua face, porventura ele me aceitará. Assim passou o presente adiante dele, ele, porém, passou aquela noite no arraial. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o vale de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Versículo 24. E aqui nós queremos colocar um foco. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um homem até que a alva subiu. Jacó ficou sozinho, buscando a Deus. A solidão, irmãos, pode se tornar um grande momento na vida. A Bíblia diz que é bom para o homem assentar-se solitário. É bom para o homem, na sua solidão, dobrar-se diante de Deus com a boca no pó. Talvez, se você fizer isso, na frente de outras pessoas, elas vão achar que você está com algum tipo de fraqueza. Mas a própria Bíblia diz: fique sozinho e coloque a boca no pó. Não é que você vai pôr a boca na terra e comer terra, mas você vai humilhar-se com o rosto em terra diante do Senhor. A solidão, irmãos, pode ser um grande momento na vida. A solidão pode ser o momento em que nós vamos descobrir a finalidade real da vida, para viver cada dia de maneira proveitosa, para celebrar a seguir cada dia como o dia é que o Senhor fez. Muitas pessoas choram de solidão e se sentem torturados pela solidão, mas aqui para Jacó a solidão definiu o seu futuro, porque na solidão ele foi abençoado por Deus. Aleluia. Se você foi deixado sozinha ou sozinho, você tem que aproveitar esse momento para entender o verdadeiro valor da vida, para estabelecer prioridades em sua vida, para receber de uma maneira como nunca a bênção de Deus. Se você perdeu alguém, ou perdeu alguma boa companhia na vida, você não deve entregar-se ao choro, ao lamento, mas aprender a descobrir o que Deus quer lhe ensinar e compreender qual é a verdadeira posição que Deus tem para a sua vida. Existem pessoas que perderam, seja por morte, seja por separação, que perderam o seu cônjuge ou alguém da sua família. Nessa noite o Espírito Santo está dizendo que você deve compreender
os caminhos de Deus para a sua vida. E nesse momento, entender a verdadeira posição de Deus para a sua vida. Aleluia. O problema, irmãos, é que nós nos apegamos a coisas e até pessoas que roubam o lugar onde Deus quer que nós estejamos. Aqui Jacó, ele deixou-se ficar sozinho, sem nada significativo. Ele e Deus. E ali, ele entendeu o seu verdadeiro lugar. Aleluia. Há pessoas que dizem até para um filho, para uma filha: eu te amo, você é tudo para mim. Eu tenho, irmãos, pensado que um filho, uma filha, é uma bênção. A Bíblia diz que é herança do Senhor. E bem-aventurado aquele que tem 12 filhos. Porém, o filho não é a fonte da bênção. O seu pai não é a fonte da bênção. Porque haverá um momento em que, na ordem da vida, o seu pai poderá morrer, a sua mãe vai morrer, e você terá que buscar a bênção na fonte da bênção. O seu pai é uma bênção na sua vida, a sua mãe é uma bênção na sua vida, mas ele não é a fonte da bênção. A fonte da bênção é o Deus eterno. Glória a Deus. E nesta noite Deus quer que você compreenda a verdadeira posição de Deus na sua vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mesmo quando perdemos um ente querido, você continua sendo abençoado. Jacó estava perdido, com medos, pensamentos, sem saber o que viria pela frente. Porém, nesta solidão, ele conseguiu encontrar o seu caminho. Aleluia. Ele tinha muitos bens. Ele usou os seus bens como uma estratégia. Porém, a sua salvação não viria dos presentes que ele entregou antecipadamente para o seu irmão. Só Jesus salva. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Existem coisas na vida, irmão, em nossas vidas, que podem nos enganar. O trabalho nos faz sentir seguros. Pessoas nos fazem sentir valiosos com palavras de reconhecimento, com palavras de carinho. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós vamos observar que é na solidão que nós vamos compreender o lugar exato que Deus quer que nós estejamos. E é ali que Deus vai falar conosco o que nós significamos para Ele. E aí será algo completo e não precisará nada mais. Este tempo, irmãos, de solidão de Jacó, fez com que ele entendesse que ele dependia apenas de Deus. Aleluia. Há um problema, irmãos, que nós precisamos enfrentar em nossas vidas, porque às vezes
nós chegamos a pensar que podemos fazer boas coisas mesmo sem Deus. E há pessoas que pensam isso e vivem sem Deus. Há pessoas que Deus as trazem de volta a um ponto de solidão, para que elas compreendam de que elas não podem viver sem Deus. Aleluia! Então, a palavra que Jacó recebe do Senhor é uma palavra de bênção. Porém, Jacó luta durante toda uma noite. E ele diz: não te deixarei, se não me abençoares. É tudo o que você precisa, é da bênção do Deus Altíssimo. Não tenha medo de ser amaldiçoado, atacado, xingado, caluniado, injuriado. Não fique angustiado ou angustiada se disseram mentiras contra você. Você é um escolhido de Deus. É Deus quem justifica os seus escolhidos. A justiça de Deus está chegando. Aleluia. Eu fico com muito medo das coisas que tem na Bíblia. A Bíblia, no Salmo 53, versículo 5, ela diz que enquanto os ímpios nos maldizem, o Senhor está nos abençoando. E aqueles que lhe atacam ou lhe atacaram ficarão tomados de terror. Terror que nunca sentiram antes. Deus quebrará os seus ossos. Clame por misericórdia. Deus espalhará os ossos dos que atacarem você. Visto que Jeová os rejeitou, você os envergonhará. No livro de Números, irmãos, capítulo 22, quando o povo de Israel andava em direção à terra prometida, o rei de Moabe, Balaque, ele ficou impressionado com o operar de Deus na vida daquele povo. E ele percebeu que aquele povo era um povo abençoado. E ele chamou um profeta, e mediante uma oferta em dinheiro, ele pediu que aquele profeta Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. Aquele rei, na sua ignorância, imaginou que seria possível amaldiçoar o povo de Deus. Ninguém conseguirá amaldiçoar um crente abençoado por Deus. Ele tem uma blindagem. Ele está numa plataforma. Então Balaão subiu uma montanha com o objetivo de amaldiçoar o povo de Deus. Porém, quando ele abriu a sua boca, ao invés de amaldiçoar, ele passou a abençoar o povo de Deus. Aleluia. Eu acho interessante, quando nós estamos com a bênção de Deus, até mesmo aquelas pessoas que querem nos atacar, elas não vão conseguir. E se elas proferirem palavras contra você, cada uma daquelas palavras serão transformadas em palavras de bênção. Oh, aleluia. Não fique com taquicardia porque estão falando mal de você. Porque cada uma daquelas palavras serão transformadas pelo poder de Deus em matéria-prima para você ser abençoado. Números capítulo 23, versículo 8. Está escrito: como posso amaldiçoar aquele que Deus não amaldiçoou? Como posso condenar aquele que Deus não condenou? O Espírito Santo quer que nós cheguemos a este estado de bem-aventurança, a este estado de calma.
sabendo que Deus está cuidando de nós. E isso, irmãos, Jacó aprendeu na solidão. Ele aprendeu que o seu futuro dependia de Deus. Aleluia. Infelizmente, as pessoas são ensinadas a procurar as soluções dos seus problemas imediatos. Porém, o Senhor, Ele deseja que nós vivamos debaixo, sob a sua bênção permanente. Às vezes nós andamos de um lado para outro pedindo uma solução. Mas o mais importante do que resolver os problemas imediatos é receber a bênção de Deus e viver debaixo da bênção de Deus. E agora, Jacó volta daquele encontro e ele vem mancando. Ele não voltou com toda a sua saúde. A sua saúde, uma parte da sua saúde foi embora. Mas ele estava mancando, mas tinha a bênção de Deus. Eu quero finalizar dizendo, nós temos que lutar com essa ânsia verdadeira para que sejamos abençoados. Glória a Deus. Aleluia. Ainda que voltemos mancando, mas voltemos abençoados do nosso encontro com Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Persistência, irmãos. Persistência. Há pessoas que há um convite para serem abençoados, elas saem em primeiro lugar, mas também desistem em primeiro lugar. Há um exemplo na Bíblia daquela mulher que pede a Jesus pela cura da sua filha, que estava endemoniada, e ela recebe um não como resposta de Jesus. Porém, ela espera, ela é paciente, ela não fica ofendida com as palavras de Jesus, nem mesmo quando Jesus disse a ela que por ela não ser da comunidade de Israel, não era lícito que ele, mestre em Israel, pegasse o pão dos filhos e desse aos cachorrinhos. Mas aquela mulher teve paciência, ela manteve a calma, ela não se ofendeu, ela não se afastou, ela não ficou irritada por não ter sido atendida, ela continuou insistindo e Jesus atende aquela mulher e ela consegue a cura da sua filha. Em Mateus, capítulo 15, versículo 28, Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito isso contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Nunca houve em Israel uma mulher que recebesse um elogio tão grande do Senhor. Tantos séculos se passaram, a sua fé ficou eternizada, a sua humildade ficou eternizada, porque a palavra de Deus diz que aquele que se humilha será exaltado. Se há algo que nós devemos insistir com Deus, é para que nós alcancemos a bênção do Senhor para a nossa vida. Essa deve ser a nossa prioridade. E eu termino falando as palavras iniciais: de graça recebestes, de graça dai. É graça sobre graça. Recebemos de graça, transmitamos de graça. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos levante nesta noite como instrumentos da sua graça e do seu poder.